Como já abordado anteriormente aqui no canal, poucos assuntos são mais vastos do que a história dos romanos e do seu império. E por essa razão, hoje vamos falar de um tema desconhecido pela maioria de vocês, a história dos evocados, a elite dos veteranos romanos. Mas antes de falarmos propriamente dos evocados, precisamos entender um pouco como era a vida de um veterano do exército romano. Em média, o tempo de serviço para um militar ser dispensado dependia de qual força militar ele fazia parte, e a duração do tempo mudou um pouco ao longo dos séculos. Mas geralmente um soldado legionário servia por 20 anos, um guarda pretoriano servia por 16 anos, e um soldado auxiliar servia por cerca de 25 anos. Esses tempos de serviço podem parecer curtos para nós hoje, especialmente quando algumas pessoas passam até 35 anos em uma carreira nas Forças Armadas atuais. Mas é importante ter em mente que a idade média de mortalidade no mundo antigo era muito maior do que hoje. 20 anos passados nas legiões representavam uma porção muito maior de vida de um homem do que podemos imaginar. Continuando, se um militar cumprisse todo o período de serviço e recebesse uma dispensa honrosa, a vida civil dele geralmente era muito boa. Os veteranos tinham status ótimos na Roma Antiga e eram protegidos por leis que lhes concediam certos direitos e imunidades, podendo até mesmo se tornar decuriões locais, que eram uma espécie de vereador, e receber concessões de terra. Além disso, se recebessem uma dispensa honrosa, os veteranos também ganhariam dinheiro além de terras. Um legionário poderia receber 3.000 denários, podendo ser aumentado para 5.000, com um pretoriano podendo receber entre 5.000 e 8.250 denários. Então, agora que você já entendeu a questão desses soldados veteranos, vamos falar sobre os evocados, que também tinham status de veteranos, só que mais elevados e com certas particularidades. Basicamente, um evocado era um militar que, depois de ter cumprido muito bem o seu período no exército romano, era dispensado com honras e depois decidia voltar para o serviço ativo. Para você ter uma ideia de como eles eram respeitados, muitas vezes esses veteranos eram líderes em colônias de todo o império, e geralmente havia paz e segurança onde eles se estabeleciam. Isso, por sua vez, atraía outros civis, já que os veteranos também forneciam uma força de trabalho qualificada localmente, fora que isso era muito bom para a economia local. Um exemplo de uma próspera colônia de veteranos na periferia do império era Tamugadi, na Numídia, localizada a uma curta distância da fortaleza legionária de Labeses. Outro fator que tornava esses homens muito eficientes e que motivava suas reconvocações era que os evocados eram uma espécie de milícia pronta e treinada que podia ser convocada em momentos de emergência, sendo assim opções bem melhores do que os recrutas convencionais. Um exemplo disso ocorreu durante a revolta de Boudica no ano 60 d.C., quando o governador Paulino Suetônio convocou 2.500 evocados para se juntarem à luta. Como Tácito deixou registrado sobre esse evento, os velhos soldados experientes em batalha ansiavam por lançar seus dardos. Então Suetônio deu com confiança o sinal para a batalha. Fora isso, os evocados se reportavam diretamente ao governador de uma província romana. Portanto, em momentos de emergência, eles podiam ser usados para reforçar a guarnição. Uma outra razão que podia fazer um homem se juntar aos evocados era a necessidade de dinheiro se ele estivesse passando por tempos difíceis, ou mesmo a necessidade de um propósito na vida após o exército. Isso porque, assim como hoje, não era fácil para um soldado de carreira se reintegrar na sociedade civil, e muitos viam com alegria a oportunidade de voltar às fileiras do exército imperial e viver novas aventuras em terras distantes. Por fim, se tornavam evocados os homens que eram solicitados de volta ao serviço pelo cônsul ou por seu ex-comandante, situação essa que ocorreu com frequência durante as guerras civis. Por exemplo, na Batalha de Fasalos, Pompeu usou 2.000 evocados contra César e mais tarde Otaviano alistou 3.000 evocados para enfrentar Marco Antônio. E em 67 d.C., Caio Licínio Muciano, o governador da Síria, disse ter recrutado 13.000 evocados para se mover contra o imperador Vitélio.
Outro fato que exemplifica bem como eles tinham uma moral elevadíssima dentro do exército imperial era que os evocados não realizavam tarefas consideradas de baixo nível, ou que eram habitualmente realizadas por militares de baixa patente, como por exemplo fortificar o acampamento, abrir estradas, ficar de vigia e outras tarefas de menor complexidade. Aos olhos do governador, os evocados eram valiosos demais para realizarem tarefas comuns como essas, e por isso eles eram alocados em outros lugares. Além de lutar quando fosse necessário, eles cumpriam vários outros papéis. Por exemplo, eles se tornaram instrutores, enquanto outros viraram porta-estandartes e preparadores físicos para as tropas regulares. Muitos evocados também retornaram às fileiras para serem oficiais ou administradores qualificados e habilidosos nas legiões. Alguns se juntaram à polícia e aos bombeiros de Roma. Outros eram agrimensores do exército, arquitetos e mestres do quartel. Com mais frequência, os evocados qualificados e de alto escalão vinham da guarda pretoriana, embora às vezes eles viessem também das legiões regulares. Em várias ocasiões, eles ocupavam posições altíssimas no exército, e em alguns casos até maiores do que a dos soldados legionários comuns. No entanto, em alguns casos eles são descritos como ocupadores de posições mais altas ainda, com certos evocados sendo equiparados até com os poderosos centuriões. Além disso, esses militares com frequência também eram promovidos ao posto de centurião, e habitualmente eles recebiam autorizações para carregar um cajado de videira para disciplinar soldados que tenham cometido atos de indisciplina, e isso mostra como eles eram respeitados e admirados. Sempre existia um número considerável de evocados em cada legião imperial relevante, e quando o comandante dessa legião era querido e popular entre os soldados, o número de veteranos que se juntavam ao seu estandarte aumentava naturalmente. E fora isso, o nome evocados também foi aplicado a um grupo seleto de jovens da ordem equestre que foram nomeados pelo imperador Domiciano para guardar o seu quarto. Alguns escritores supõem que esse corpo tenha existido sob imperadores sucessivos e que tenham sido o mesmo que consiste naqueles conhecidos como Evocati Augusti, algo como evocados de Augusto ou evocados imperiais. Esses eram evocados que serviram por 16 anos como membros da guarda pretoriana e foram os únicos evocados autorizados a usar o adjetivo de imperial ou Auguste, e ao contrário dos evocados regulares, parece que os Evocati Augusti eram escolhidos a dedo pelo próprio imperador. E essa foi a história desses incríveis veteranos militares do exército romano. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.